Meus amigos, estamos aqui para mais um Momento Democrático. Hoje temos o prazer de receber José Aníbal, um político brasileiro que não precisa apresentação, esse lugar comum, com ele cabe muito bem. É um homem que tem aí a sua história política ligada a grandes acontecimentos da história recente brasileira, um dos fundadores e principais líderes do PSDB, na fase áurea do PSDB, e hoje vamos conversar aqui com ele e sentir a sua visão sobre o momento que o Brasil está vivendo. Em nome aqui do portal RC1, do Momento Democrático, eu agradeço a presença do Zé Aníbal e peço aqui ao nosso companheiro de bancada, o Ronaldo Bianchi, que comece aqui o nosso bate-papo. Bom dia, Zé Aníbal. Bom dia. Nossa audiência está ansiosa para ouvi-lo, porque você é uma das grandes lideranças brasileiras, um dos maiores tribunos que o Brasil gerou no século XX e XXI, e o nosso respeito por você é imenso. E eu gostaria de ouvi-lo sobre qual é o papel do PSDB agora, nesse século XXI, nessa retomada do PSDB, depois dessa sacudida que ele tomou nas últimas eleições, e o que vai ser feito do PSDB? Em primeiro lugar, bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes, telespectadores do grupo RC1 de Comunicações, aí da Rádio Cultura de Dois Córregos. É uma satisfação estar falando com vocês e, claro, poder fazer as considerações sobre o que vocês estão colocando. Começando pelo PSDB, eu disse bem, Bianchi, o PSDB é um partido que tem uma história, né? Por mais rebaixado que o PSDB esteja hoje em termos de representação parlamentar, principalmente no Congresso Nacional, ainda que tenha 3 governos estaduais, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul e de Pernambuco, por mais que estejamos rebaixados nessa representação, o PSDB ainda é uma referência. E não é uma referência sem razão. O PSDB foi criado em 88 e em 94 chegou à presidência da República. E chegou à presidência da República na esteira do Plano Real, que foi organizado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que era ministro da Fazenda, um grupo de economistas que procurou fazer um programa que não surpreendesse a população do dia para a noite. Os preços estão congelados. Já tinha se tentado isso, não deu certo. A partir de agora, nós vamos fazer dar uma atenção rigorosa aos gêneros de primeira necessidade e controlar os preços, também não deu certo. O que nós fizemos foi um programa conhecido da população, a população sabia o que ia acontecer, houve um treinamento de todos os brasileiros com relação a tal URV, que era uma unidade de referência de valor, e quando no dia 1º de julho de 94 a URV virou real, todo mundo entendeu, todo mundo praticou e a inflação desabou. Não é que a inflação de 10 caiu para 1, 2, ou 0 quase, no primeiro momento. Não, era inflação de 100% ao mês. Imagine o pessoal mais jovem que está nos ouvindo. Era 100% ao mês. Significava o seguinte: de manhã cedo, você ia comprar um tênis, ele custava R$60, 60 cruzeiros. À tarde, ele podia estar custando 80. E no dia seguinte, podia estar custando 90. Agora, imagina isso em termos de alimentação. Toda a família brasileira procurava ter um freezer, porque assim que o trabalhador recebia seu salário, o seu rendimento mensal, ele corria a família, junto com a família, no supermercado. Porque se o quilo de feijão era 5 naquele dia pela manhã, à tarde podia estar em 6 ou em 7. A mesma coisa o arroz, o óleo, o macarrão, tudo. Ou seja, estancamos a inflação. E não foi um mecanismo engenhoso, surpreendendo todo mundo, né, que no raiar do dia, não, agora está tudo congelado. Não estava nada congelado. Estava feita a conversão da URV em reais.
reais, uma nova moeda que estava bem lastreada e não tinha como especular sobre ela. Por isso, os preços caíram fortemente, melhorando muito a qualidade de vida dos brasileiros. O salário começou a chegar mais no final do mês, né? O salário que antes estava com muita dificuldade de passar do dia 20, 22, 25, chegou até o dia 30. Então, por isso, o PSDB tem uma presença na memória dos brasileiros, não na memória econômica apenas, mas na memória de um modo geral, até mesmo na memória afetiva. Foi um momento importante para todos, não foi só para o PSDB ou outro partido, foi para os brasileiros de um modo geral, que estavam cada dia mais inseguros com uma inflação fora de controle. Esse bem, esse ativo de inflação sob controle, o Brasil preservou ao longo desses 30 anos. Às vezes deu uma saidinha de rota aqui, outra ali, mas no fundamental, o Brasil hoje é um país que tem inflação sob relativo controle. A inflação hoje no Brasil está por volta de 3,5%, 4% ao ano. Então, é um ativo que realmente chegou para ficar. E, fora isso, o PSDB fez mudanças importantes, como o Sistema Único de Saúde. Pode criticar o Sistema Único de Saúde, mas não tem um outro caso de um Sistema Único de Saúde no mundo com a abrangência que tem o SUS no Brasil. Ainda falta recurso? Falta. Ainda isso? Tem, mas tudo bem. De qualquer maneira, melhorou muito o atendimento à saúde. Muito. E o acesso, né? Hoje você tem um acesso muito mais amplo à saúde por parte de toda a população, com todas as dificuldades, mas houve uma melhora significativa. O PSDB também universalizou o ensino. Isso é um ativo importante, uma vitória grande. E por aí vai, iniciamos os programas sociais e tal. O fato é que o PSDB esteve, então, na disputa política como protagonista desde a sua criação, em 1988, até as eleições do ano passado, quando o PSDB sequer teve candidato à presidência da República. Daí foi um momento de muita baixa do PSDB. O PSDB se apequenou, não é? E não conseguiu ter uma presença no processo político eleitoral semelhante a que tinha tido em anos anteriores. Elegemos apenas 13 deputados federais. Eu fui líder do PSDB 5 vezes. Numa das vezes que eu fui líder, a bancada do PSDB tinha 92 deputados federais. Quase 20% da representação na Câmara dos Deputados. Hoje nós temos 13. E temos uma presença nas Assembleias Legislativas bem menor do que já tivemos. Agora, nos preparamos para um novo momento, eleições do ano que vem. O partido político mostra sua força, sua capacidade de dialogar com a população nos resultados das eleições. O PSDB está procurando retomar o diálogo com a população. Em alguns lugares esse diálogo é maior, noutros é menor, mas eu acho que com todo esse ativo que o PSDB tem, nós seremos capazes de construir uma plataforma, um programa, algumas ideias fortes para as eleições do ano que vem. Não é? É preciso ainda resolver muitos problemas internos. O PSDB ficou muito machucado nesse processo todo, muito fragilizado. É preciso recuperar o partido, não como uma legenda, né, que pode se prestar até ser uma legenda de aluguel, isso não, de jeito nenhum, mas como uma legenda que tem um significado e que quer retomar o diálogo com os brasileiros e ter um resultado melhor no ano que vem. Trazendo um assunto aqui para São Paulo, a gente estamos aí com o Guilherme Boulos, com o Ricardo Nunes e a Tabata como os candidatos que a imprensa, pelo menos, pinta como favoritos, não é? O PSDB deve apresentar também uma candidatura, deve apoiar algum desses candidatos. E aproveitando também no interior de São Paulo, nas principais cidades, quais as que o PSDB está vendo com mais possibilidade de vitória? Olha, boa pergunta sua. Não vamos esquecer, o prefeito eleito em São Paulo há 3 anos atrás foi o Bruno Covas.
neto do Mário Covas, membro do PSDB. Então, o PSDB ganhou as eleições para a Prefeitura de São Paulo com o Bruno Covas. O Bruno, infelizmente, morreu 5 meses depois de assumir. Então, claro, o partido sofreu muito com isso, sofreu muito, quer dizer, teve um desempenho ruim nas eleições seguintes, de 2022, né? E agora estamos diante do desafio de ter uma candidatura própria, apoiar uma outra candidatura, mas fazer isso com muita transparência, não é? O PSDB não pode ser apenas uma legenda que vai se prestar ao apoio a este ou aquele candidato. Existem muitos companheiros do PSDB que defendem que o PSDB tenha um candidato à Prefeitura de São Paulo. O Mário Covas dizia que o partido, sobretudo numa situação em eleições de 2 turnos, os partidos têm um momento muito importante para se colocar junto à população e ter candidatos. Os 2 mais votados vão atrás de apoios daqueles que não foram para o segundo turno, né? É aquela história. Time que não joga, né, perde torcida. Quer dizer, aqui na cidade de São Paulo, nós tivemos uma belíssima vitória, uma expressiva vitória do Bruno Covas, que já vinha exercendo a prefeitura 2 anos e meio antes, com a renúncia do prefeito anterior, o Dória. Então, aprovado pela população na sua gestão e no seu projeto de continuar na prefeitura, o PSDB tem que refletir bem, com muita tranquilidade, sobre vamos lançar uma candidatura ou vamos apoiar alguns candidatos que tem aí. Especialmente se fala do Ricardo Nunes, claro que o Ricardo Nunes era o vice do Bruno. Supõe-se, então, que o Ricardo Nunes, de fato, tinha uma identidade com aquilo que o Bruno defendia e queria fazer. Então, haveria uma tendência no partido também de apoio ao Ricardo Nunes. Nós vamos definir isso ao seu tempo e hora nos próximos meses. Vamos voltar um pouco para o aspecto federativo. Zé Aníbal, você que é uma pessoa, talvez um dos mais brilhantes parlamentares do que o Brasil já gerou, como você está vendo esse conjunto dessa arcabouço fiscal, reforma tributária? Qual é o procedimento que seria, se está correto esse tempo, se o conteúdo válido, e mais também conversar um pouco sobre a distribuição do dinheiro federativo, né? Porque o Estado fica com uma parcela, o município com uma parcela ainda menor, e a federação fica com a maior parcela. Como é que você enxerga essa distribuição da arrecadação e como esse novo processo tributário que querem implantar? Olha, não é só a reforma tributária. Você me pergunta sobre arcabouço fiscal, sobre a condução da política econômica do governo, em última instância, do atual governo. Eu acredito que o atual governo tem acertado mais do que errado. Primeiro, focou naquilo que é fundamental, o equilíbrio fiscal, né? Produziu essa mudança que se denominou um novo arcabouço fiscal, está perseguindo o equilíbrio fiscal como condição fundamental para a atração de investimentos, né? Para ter um país com credibilidade, está procurando acertar. Erra também, às vezes, né? Calibra mal as coisas, isso acontece, mas eu acho que é um governo melhor que o anterior. O governo anterior era muito impulsivo, muito agressivo, né? Esse governo dialoga um pouco mais, precisa dialogar mais ainda. Eu acho, Bianchi, que o Brasil tem uma janela de oportunidades hoje enorme. Poucos países têm isso. O Brasil tem a energia elétrica mais limpa do mundo. 90% de toda a energia elétrica do Brasil é limpa. Sabe o que significa ser limpa? É que ela é produzida por fontes renováveis. Ela não é produzida por combustíveis fósseis, como petróleo, carvão, gás e outros.
Então, nós temos uma energia limpa no mundo que está preocupadíssimo com essa questão ambiental. Aliás, essa questão certamente vai estar presente nas eleições municipais do ano que vem. Não tem essa, não, é porque é município, não é, a questão ambiental não tem a ver. Tem tudo a ver com o município. E eu espero que seja um tema fundamental nas campanhas do ano que vem. É a capacidade dos políticos de dialogarem sobre isso com a população. Claro que tem a educação, a saúde, a segurança, as questões mais gerais da economia, inclusive do emprego a nível municipal, das receitas públicas, mas tem também a questão ambiental que hoje preocupa cada vez mais. Eu que nasci no Amazonas, em Rondônia, até escrevi um artigo semana passada sobre a seca no Amazonas. Isso era impensável quando eu era moleque. O rio que passava em frente à minha cidade, passa, o Amoré, você não via outra margem, de tão largo que ele era. É ainda. Mas agora está vivendo um processo de seca tão feroz que esse rio, que logo vira Madeira, e onde tem duas grandes hidroelétricas, que geram quase 7.000, potencialmente, 7.000 megawatts de energia, que é suficiente, por exemplo, para iluminar São Paulo inteira. São Paulo é a grande São Paulo. Essas hidrelétricas, uma delas teve que parar porque não tem água para gerar. Então, a questão ambiental é seríssima, mas vamos voltar para a sua pergunta. Eu acho que o governo conseguiu fazer, mas está ainda ensaiando passos mais ousados nessa questão das janelas de oportunidades. É a energia renovável que nos permitirá produzir o hidrogênio verde. Por que é verde? Porque o hidrogênio será produzido por energia renovável. O hidrogênio que é produzido por energia fóssil, petróleo, carvão e outras fontes fósseis, é um hidrogênio preto. Quer dizer, ele tem uma fonte de energia de produção do hidrogênio que é totalmente poluente. O verde, não. O hidrogênio, para que a gente possa até ter uma oportunidade de dialogar também com o nosso público, o hidrogênio é um combustível totalmente, deve ser um combustível totalmente limpo. Dependendo de como ele é produzido, ele será totalmente limpo, se for produzido por fontes renováveis de energia. O que é o hidrogênio verde? É água e energia elétrica, em grande quantidade. Um processo, né, entre a água e a energia elétrica produz o hidrogênio, que tende a ser, nos próximos 10 anos, 20 anos, uma energia fundamental para todos os tipos de uso, na aviação, nos automóveis, em todas as máquinas que precisam de energia, na iluminação, enfim. Então, o Brasil tem todas as condições de ser um grande produtor de hidrogênio verde. Segundo, o Brasil tem um dos mais extraordinários agronegócios do mundo. É o maior produtor de soja, agora se tornou também o maior produtor de milho, está se tornando logo, logo o maior produtor de algodão, já é o maior produtor de açúcar, o maior produtor de café. Enfim, o Brasil tem minérios de toda a natureza, inclusive os minérios que são fundamentais para toda essa transição energética. O Brasil os tem. E isso pode levar o Brasil a fazer uma agregação de valor na agricultura, processar mais os produtos agrícolas, em vez de exportar fundamentalmente em natura o grão de soja, o grão do milho, né, o açúcar em fardo, o algodão em fardos, processar isso, porque isso vai nos ajudar a uma reindustrialização competitiva, né, uma reindustrialização capaz de nos colocar numa posição mais relevante ainda no mercado internacional, tanto da agricultura como da pecuária, enfim. O Brasil tem um caminho enorme pela frente, com um agronegócio caminhando de mãos dadas com a sustentabilidade, que já é o desejo de boa parte do agronegócio, que entende que desmatar, explorar terras ilegalmente, derrubar árvores, isso tudo é extremamente negativo e, se continuar, vai criar obstáculos para as exportações brasileiras. O Brasil tem também
uma oportunidade enorme em matéria de logística, de infraestrutura. O mundo tem muito dinheiro para investir. O Brasil precisa de ferrovias, de hidrovias, de portos, de aeroportos. E esses recursos externos podem vir para o Brasil. A nossa logística, do ponto de vista de exportação agrícola, ainda usa caminhão. O Brasil exporta centenas de milhões de toneladas de grãos. Não sei quanto, mas deve ser pelo menos umas 200 milhões de toneladas de grãos e produtos agrícolas, se não for mais. Minérios. O Brasil precisa ter uma logística menor até para ser mais competitivo ainda. E o investimento que vier nessa área aqui no Brasil vai ter boa rentabilidade, porque tem o que transportar. Você não está não estará fazendo ferrovias por fazer. Não, você estará fazendo ferrovia para atender uma demanda, uma procura que já existe, uma necessidade que já existe. Então, eu vejo que o Brasil tem grandes oportunidades, e esse governo pode trabalhar bem essas grandes oportunidades e fazer o Brasil voltar a crescer de forma mais expressiva. Ficar nesse 2%, 2,5%, nós já vimos, não muda no essencial a renda da maioria da população brasileira. Continua pobreza grande e até fome. O Brasil precisa dar um salto, crescer 8%, 9% durante vários anos. Aí sim, muda a sociedade brasileira, muda o perfil da renda, incorpora milhões de brasileiros de forma mais efetiva ao consumo, a uma vida melhor. Perfeito. Eu queria também... Hoje nós estamos vivendo aí não sei como chamar direito, mas, enfim, uma disputa, né, entre legislativo, executivo, judiciário. Eles estão se rearrumando. A casa está sendo rearrumada. Acho que a gente pode resumir isso. É o que a gente está lendo nos jornais. Como é que você vê isso? Você que tem uma experiência parlamentar tão grande, tão rica, o judiciário realmente passou do ponto e está legislando? O Congresso tem razão quando quer redefinir os poderes dos juízes? Como é que o executivo brasileiro está vendo isso? Está vendo corretamente? Qual é o seu apanhado aí dessa nova situação? O Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância, ele age sob demanda. Tem que haver um pedido. Tem que se judicializar alguma questão para que ela chegue ao Poder Judiciário. O Judiciário não toma iniciativa. Ele é um poder fundamental na República, numa democracia, um poder que deve ter autonomia e deve zelar por isso, inclusive através de seus próprios mecanismos de controle, né? Tem que ter esse mecanismo de controle no Judiciário, mas, enfim, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, alvo muitas vezes de críticas, disso, daquilo, o Supremo Tribunal trabalha sob demanda, né? O Legislativo, muitas vezes, demanda ao Judiciário para arbitrar uma questão, decidir sobre uma questão. O Legislativo, às vezes, dá mostras de não estar feliz com o desempenho do Judiciário, mas isso é uma questão que não implica, a meu ver, em mudar o que são as competências do Judiciário no Brasil. O Judiciário no Brasil foi fundamental nesse período que tivemos agora, nesses 4 anos anteriores, para manter uma relativa institucionalidade, né? Zelar pelo equilíbrio dos poderes, zelar para que nenhum poder extrapole as suas competências, né? E foi muito agredido pelo ex-presidente, agredido de forma contundente, ameaçadora. E, no entanto, ele cumpriu um papel fundamental. Mas por exemplo, deputado, Zé Aníbal, veja só, o problema do mandato dos juízes. Hoje em dia, nós estamos vendo que os juízes estão cada vez chegando ao Supremo mais cedo. São homens na faixa dos seus 40 anos, o que os coloca 30 anos como juízes, em média. Esse último juiz, o Zanin, tem 40 e poucos anos. Se o próximo for o Flávio Dino, como estão falando, também será um homem de 40 e poucos anos.
Então, nós estamos dando a esses homens, né, dentro desse sistema, um poder que nenhum mandatário do Brasil tem. Nenhum mandatário do Brasil tem. Como é que vê isso? É normal? Olha aqui, nos Estados Unidos é vitalício, né? Você só sai da Suprema Corte quando morre ou quando toma a iniciativa de renunciar por um problema de saúde, seja o que for, ou quando é pego em alguma ilegalidade e tal, que exija um processo de afastamento. Isso acho que nunca aconteceu na Suprema Corte dos Estados Unidos. Os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, eles são chamados de juízes, judge. O cidadão não pode falar com o juiz da Suprema Corte, a não ser que ele lhe dirija a palavra. Uns membros da Suprema Corte nos Estados Unidos, eu já vi alguns votos deles, alguns que algumas pessoas até me mandam, eles procuram ter uma visão do país, independente daquilo que eles pensam, do modo de fazer, como devem ser as coisas, eles procuram estar ao par do que é o país. E os Estados Unidos é um país imenso, 50 e tantos estados, 300 e tantos milhões de habitantes, e lá funciona, né? As sessões da Suprema Corte não são transmitidas. O que a Suprema Corte transmite é o resultado das votações, não é nem como tal juiz votou, tal outro votou. No Brasil, eu acho que aí há um certo excesso no que se refere ao Supremo. Hoje, os brasileiros conhecem os membros do Supremo, né? Como antigamente conheciam. Não, conhece mais que a seleção. Se o senhor pedir para escalar o Supremo ou escalar a seleção aí na rua, com certeza vai ter mais gente que sabe escalar o Supremo. Os 11 do Supremo. Eu acho que o Supremo devia, por iniciativa própria, colocar certos limites a essa exposição excessiva dele nas mídias. Não é se tornar um poder não transparente. É ser, sim, um poder transparente, mas sem uma exibição excessiva dos seus membros. De qualquer forma, nós vivemos situações que não eram comuns no governo anterior, situações que nós nunca tínhamos vivido, de questionamento, de contundência contra o Supremo Tribunal Federal, né? De outro lado, o parlamento. O parlamento, ele é resultado da total disfuncionalidade do sistema político brasileiro. Tem um cientista político chamado Lavareda que fala que cada parlamentar hoje no Brasil, deputado federal e senador, é um empreendedor individual. Não tem partido. Não tem partido, é sopa de letras. O PT tem mais referência partidária, age mais conjuntamente. O PSDB está pouco expressivo, mas agia de forma pouco coordenada. Mas, no fundamental, cada deputado faz o que lhe dá na cabeça. Isso criou uma anomalia. Para você compor uma maioria parlamentar, não tem mais um conjunto de ideias, um propósito, um conjunto de reformas, questões relevantes para que o Brasil possa voltar a crescer com intensidade. Nada. Tem as circunstâncias, em primeiro lugar, que são colocadas pelo próprio parlamento. Então, houve um avanço. O Bolsonaro, para não ter processo de impeachment, abriu tudo para o dito centrão. Hoje, isso contaminou o parlamento inteiro. Ali se vota em função de emendas. Bom, posso votar, mas quero tal emenda. Posso votar, mas quero tal recurso. Posso votar, mas quero emenda PIX. O que é emenda PIX? Você manda o recurso para o município sem dizer para o que é. É uma loucura, porque isso é dinheiro público. Agora, isso não seria também esse dinheiro. Então, nós temos aí, no que se refere à Câmara, uma Câmara que é composta por 513 empreendedores individuais. Eles Zé Aníbal, só uma observação. Único. Peraí, só para terminar, eles convergem em um propósito único. Recurso. Nós que conhecemos de perto as necessidades da população. Quem conhece a necessidade da população são os deputados também, os deputados estaduais também, os vereadores, os prefeitos e, sobretudo, os cidadãos. Né? Isso não é um negócio. Não, o deputado é um iluminado que sabe mais que os outros. Não sabe nada. Sabe
um pouco mais na sua região, etc. Isso não lhe dá a ele uma condição de ser aquele que destina as verbas para as prefeituras, para os governos estaduais, de forma dentro de critérios que ele vai julgar os melhores. Ninguém está acima da lei. E, num certo sentido, o Congresso hoje está um pouco. Não digo que esteja acima da lei, está dentro das normas, das emendas, mas levou isso a um paroxismo. E o que tem de recurso disponível na União hoje, uma boa parte, não chega a 50%, mas está próximo, é distribuído pelos deputados e senadores. Agora, isso também não reflete essas bancadas, bancada da agrícola, bancada do agro, que são bancadas multipartidárias, e aí passam os interesses dessas bancadas a se sobrepor aos interesses dos partidos, também não tem essa... Está certíssimo. Bancada da Agricultura, tem quase 300 deputados, mais da metade dos deputados. Bancada da Bala, bancada da Tecnologia, bancada da Saúde, bancada da Segurança. Bancada evangélica, né? Bancada evangélica. Isso é um crivo, é uma caracterização que faz o parlamento perder a sua força política. É uma grande distorção, né, Zé Aníbal? Qual é a bancada do Brasil? Qual é a bancada que se reporta a um conjunto de ideias e trabalha sobre elas? Ah, não, os costumes. Aí pronto, os costumes é uma guerra cultural permanente. É ódio para todo lado. Não tem diálogo. Tem que haver diálogo. Não se constrói uma sociedade pujante, empreendedora, com tanto enviesamento, tanta disputa entre os brasileiros em tantas questões. Cada qual tem o seu pensamento, vamos admitir, vamos reconhecer, e tem o direito de expressá-lo, desde que não seja com contundência, com tentativa de destruir o adversário. Você acha que reduzindo o número de partidos melhora a possibilidade de diminuir essa falta de visão global? Eu acho que pode melhorar é o voto distrital misto, né, que vai obrigar os partidos a ter um pouco mais de transparência para o eleitor. Então, você tem em São Paulo 70 deputados federais, você vai ter 70 distritos eleitorais, cada qual vai eleger um deputado federal. Ou seja, um candidato a deputado federal em São Paulo, pelo distrito de Itaquera, né, que se conhece mais por causa do campo do Corinthians, é um bairro enorme, pode ser que ele mais 2 formem um distrito eleitoral, o deputado vai poder ser votado lá, não vai poder ser votado em 2 córregos. 2 córregos, junto com vários outros municípios, vai constituir um distrito que vai eleger um deputado. E aí, Bianchi, o número de partidos é pouco relevante, porque os partidos mais expressivos vão convergir para eles esses movimentos de opinião. Então, as campanhas serão feitas com atenção às questões do município, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, as questões do Estado e as questões nacionais. Tá? Então, você vai saber em quem votou. Vocês que estão em 2 córregos, vão saber em quem votou. Porque vocês não terão mais do que 10 ou 15 deputados para votar. Os partidos poderão lançar um deputado em cada distrito, não mais que um. Então, as pessoas vão saber, vão ser 10, 15, não vão ser 2.000 como atualmente. O eleitor de 2 córregos pode votar em um dos 2.000 candidatos a deputado federal. Em geral, depois, ninguém lembra de quem votou. Esse deputado eleito com os votos, participação expressiva dos votos de 2 córregos, pode ou não manter uma relação permanente com o município. Isso depende de uma PEC, Zé Aníbal? Isso depende de uma emenda constitucional. O PSDB defende isso há 30 anos, mas há uma resistência enorme a isso. E há uma outra coisa que transgride um princípio democrático. O princípio democrático é cada eleitor um voto. Então, se é cada eleitor um voto, não pode ter um número mínimo de deputados por Estado que não tem relação nenhuma com o número de eleitores que o Estado tem. São Paulo tem 70
deputados federais e tem 30 e tantos milhões de eleitores. Quer dizer, cada grupo de 500 milhões de eleitores elege um deputado federal em São Paulo. Rondônia, o estado que eu nasci, tem 1,5 milhão de eleitores, mas tem 8 deputados. Então, um voto do eleitor de Rondônia vale 2,5 vezes o voto do eleitor de São Paulo. Porque Rondônia está naquele critério de um número mínimo de 8 deputados. Até acho que tem que haver um número mínimo, mas não um número tão elevado, que distorce o princípio de um eleitor, um voto. O voto de um eleitor do Acre vale 6 vezes, 5 vezes um voto do eleitor de São Paulo. Isso transgride o princípio, porque o princípio da Câmara é representação da população. O princípio do Senado é representação dos estados. Então, aí, são 3 senadores por estado. São Paulo tem 3, Rondônia também tem 3. Embora Rondônia tenha 1,5 milhão de habitantes, São Paulo tem 34 milhões de habitantes. O Acre tem 1 milhão de eleitores, não mais que isso. Tem 3 senadores também. Mas aí é uma representação dos estados. Cada estado tem a mesma representação. Agora, o voto tem que ser proporcional. Isso, quando você fala no Congresso, dá briga. Não, mas como vai reduzir a minha representação? Ah, não, a alternativa é o seguinte: amplia a representação de São Paulo. Cada, sei lá, em vez de 70, a representação de São Paulo, para ficar equivalente a de Rondônia, do Acre, 120. Tem que ir para 150 deputados. Isso é uma insensatez. Então, vamos nos ater ao princípio da representatividade da população, um princípio que seja realmente compatível com o propósito. Acho que tem que fazer um voto distrital, difícil de fazer, pode até fazer voto distrital misto, metade dos deputados se elegem nos distritos, outros metade se elegem nas listas dos partidos, os mais votados serão eleitos, e também essa proporcionalidade da representação. Mas isso é assunto para depois. Eu acho que o Brasil, quer dizer, para depois não devia ser para já, mas o Brasil devia, nesse momento, colocar foco nessas possibilidades que o Brasil tem para dar um salto. Se nós não dermos um salto nesse momento, perdemos essa janela de oportunidade em que o Brasil tem tudo que o mundo precisa, tudo. O Brasil pode participar de qualquer cadeia produtiva mundial em qualquer nível. Agricultura, indústria, serviços, tecnologias, meio ambiente. O Brasil está pleno de condições de entrar forte nesse novo momento da economia mundial. Para isso é preciso ter muito diálogo e precisa que o governo tome iniciativas, que seja consequente nas suas iniciativas. Zé Aníbal, você foi secretário da Energia de São Paulo. Uhum. Hoje, a política do Estado de São Paulo está no bom caminho ou não? Eu acho que a política energética de São Paulo não existe mais. Não tem política energética, eu não vejo. Nós fizemos política energética em São Paulo durante o tempo que eu fui secretário. Primeiro, assegurar uma melhoria constante do serviço de energia. Nós impusemos às empresas maiores equipes de atendimento, maior número de profissionais nessas equipes, e o resultado apareceu. Quando nós assumimos a Eletropaulo, que hoje é Enel, era a 4ª empresa em reclamação em São Paulo, 4ª ou 5ª. Quando nós saímos, era a 20ª. Quer dizer, primeiro, cuidar da qualidade dos serviços de fornecimento de energia. Energia é cara, a população paga e tem direito a tê-la de forma permanente. Quando houver interrupção, rapidamente retomar o fornecimento. Segundo, São Paulo deveria ter um protagonismo maior nessa questão de energias renováveis. Eu tentei fazer isso. Nós tivemos 2 mapas em São Paulo sobre a energia. Um mapa eólico, da energia dos ventos, e outro mapa solar, da energia daquelas placas de solar. Infelizmente, eu não consegui avançar muito no governo para criar alguns estímulos ao desenvolvimento da indústria eólica, quer dizer, da implantação que a indústria eólica tem em São Paulo. São Paulo produz aquelas pás enormes, geradores, mas São Paulo não tem energia eólica dos ventos.
e tem potencialidade em 6, 7 regiões de São Paulo, inclusive na região de vocês aí. Quer dizer, a tecnologia atual, um vento menos intenso do que há 10 anos atrás, gera energia tanto quanto há 10 anos atrás. E todas essas plantas estão sendo feitas ou no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ou no nordeste do país. Aqui não temos. Deveríamos ter. E a questão da solar, essa sim, temos algumas plantas já desenvolvidas, grandes plantas aqui no interior de São Paulo, e temos milhares de residências que estão adotando a energia solar, que é uma energia distribuída, local, você não precisa de transmissão, né? E, enfim, é um futuro do processo de energia renovável, é você estimular muito tanto a eólica dos ventos como a solar. E São Paulo já tem um bom uso de energia de biomassa, o bagaço da cana, as usinas de açúcar do álcool geram, em geral, sua própria energia. No nosso período, a gente intensificou isso bem. Mas o que, imagino que nós estamos no final do programa, até porque eu tenho um outro programa, mas dizer para vocês que, do que eu tenho muita satisfação na minha vida pública, do que eu exerci de função pública, foi a Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com o Mário Covas. Nós retomamos o processo de expansão do ensino técnico e tecnológico em São Paulo. Nós tínhamos 7 faculdades de tecnologia em São Paulo, 7. Eu consegui fazer 4 e deixar umas 2, 3 em andamento em 2 anos, 99 e 2001. Inclusive, fizemos a primeira faculdade pública e gratuita da Zona Leste de São Paulo, que tem mais de 4 milhões de habitantes. Hoje já tem a USP Leste, nós também ajudamos a implantar lá, mas fizemos a FATEC de Aé Carvalho. Hoje, essa FATEC tem mais de 2.000 alunos. Eram 7 FATECs, hoje tem 85 no estado inteiro. Virou um movimento no qual os prefeitos se empenham muito, ter uma FATEC, ter uma escola técnica. Nós tínhamos 100 e poucas escolas técnicas, hoje são 300. O Brasil precisa qualificar seu recurso humano, não pode queimar mais uma geração. Essa rapaziada que a gente vê em São Paulo com muita frequência, saindo do centro de São Paulo, nas grandes avenidas, Anhar Melo, as avenidas lá na Zona Sul, aqui na Zona Norte, na Zona Oeste, você vê o pessoal batendo prosa, conversando ali, gente de 16, 20, 25 anos. Esse povo todo devia ter uma qualificação melhor. Ou devia ter uma qualificação, não tem. Eu digo, olha, quem não tem uma qualificação, uma familiaridade com essas novas tecnologias, vai carregar pedra, até quando tiver pedra para carregar. Então, o fundamental é o Brasil não desperdiçar essa geração. Ali se tem pessoas extraordinárias, e muitas. Tem que fazer programa de qualificação no Brasil de norte a sul. O governo federal tinha que ter muita presença nisso. Fazer com que essa máquina aqui seja entendida e bem trabalhada por todos. E saber a função fundamental que ela tem no serviço, na economia, na indústria, na agricultura, em tudo. O Brasil vai precisar de muito recurso humano qualificado. Eu tenho muita satisfação de ter feito esse processo aqui em São Paulo, que hoje é importante, se tornou muito expressivo nosso sistema de ensino técnico e tecnológico, mas ainda é insuficiente. Você imagina em outros estados que não tem isso. Perfeito. Eu queria, então, agradecer aqui a sua presença hoje aqui conosco. Eu acredito que essa pauta de assuntos aí foi uma pauta bastante rica, que os nossos ouvintes aí devem estar satisfeitos aí com os pontos de vista, as chaves aí que foram reveladas. E de deixar aí a palavra aberta aí para a sua despedida. Olha, primeiro, uma satisfação estar com vocês. O programa, que a gente pode falar um pouco mais, dialogar, é sempre bom. Dizer que estarei sempre à disposição, não é? Se me convidarem para alguma... Mesmo que seja uma conversa mais rápida, não tem problema. A gente tem muita disposição de fazer. E dizer, sobretudo, do meu interesse em logo fazer um programa num lugar. Combinar aí com o Bianchi,
A gente dá um pulo aí e toma um café e trabalha um pouco no terreno. Fica o compromisso. Um abraço. Fica o compromisso e vamos fazê-lo. Muito obrigado. Um grande abraço, Danilo. Felicidades aí. Um abraço. Obrigado.